Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, parece-me que você está indo muito bem. Usar o amor dele para impedi-lo de pensar no inimigo é, claro, uma medida óbvia a se tomar, mas você deixa entrever o quanto está fazendo mau uso disso quando diz que essa questão da distração e da falta de concentração tornou-se um dos principais assuntos nas preces dele. Isso significa que você em grande medida fracassou. Quando isso ou qualquer distração cruzar os pensamentos dele, você deverá encorajá-lo a descartar tudo, apelando para a pura força de vontade e a tentar continuar a prece normalmente, como se nada tivesse acontecido. Se ele aceitar a distração como seu problema atual e fizer menção dele perante o inimigo, além de fazer dele o principal tema de suas preces e de seus objetivos, isso será prejudicial para você. Qualquer coisa, mesmo um pecado que tenha como consequência deixá-lo ainda mais próximo do inimigo, acaba por, a longo prazo, ir contra nós. Mas há outra linha de ação que pode ser promissora. Agora que ele está apaixonado, uma nova ideia de felicidade terrena surgiu em sua mente. Portanto, há uma nova urgência em suas preces, que são puramente preces de súplica, a respeito da guerra e de assuntos semelhantes. Agora é um momento para criar dificuldades intelectuais para as preces deste tipo. Você sempre deve encorajar a falsa espiritualidade, baseando-se na acepção aparentemente religiosa de que a verdadeira prece é apenas o louvor e a comunhão com Deus. Passa a ser fácil atrair os humanos para a desobediência direta ao inimigo, o qual, do modo que lhe é habitual, ou seja, de um modo vulgar, desinteressado e monótono, disse-lhes claramente que eles devem rezar pelo pão de cada dia e pela cura dos enfermos. Você deve, é claro, esconder do seu paciente o fato de que a prece pelo pão de cada dia, interpretada num sentido espiritual, na verdade é tão grosseiramente uma prece de súplica quanto seria de qualquer outra maneira. Mas já que o seu paciente contraiu a terrível hábito da obediência, ele provavelmente continuará com as tais preces rudimentares, independentemente do que você fizer. Você pode, no entanto, fazê-lo pensar, por meio da desconfiança constante, que essa prática é absurda e que não pode ter resultados objetivos. Não se esqueça de usar um argumento do tipo cara ou coroa. Se aquilo que ele reza não acontece, então isso é mais uma prova de que as preces que envolvem pedidos não funcionam. Se isso acontecer, ele será capaz, obviamente, de perceber algumas das causas físicas que levaram a isso e concluirá que teria acontecido do mesmo jeito. Assim, uma prece que consegue o que deseja torne-se uma prova de que ele é tão ineficaz quanto uma prece que não alcança o seu objetivo. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como ele pôde deixar levar por essa confusão toda. Mas lembre-se de que ele dá como certo que o tempo é a realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, assim como ele próprio, vê certas coisas como o presente, lembra-se de outras como o passado e antecipa outras mais como o futuro. Ou, mesmo que ele acredite que o inimigo não vê as coisas desse modo, ainda assim, bem no fundo, ele acredita que isso é apenas uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo. Ele não acredita realmente
embora talvez diga que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar para ele que as preces dos homens no dia de hoje são uma das inúmeras coordenadas utilizadas pelo inimigo para harmonizar o dia de amanhã, ele replicaria que, de qualquer modo, o inimigo sempre soube que os homens iriam fazer essas preces, e sendo assim, eles não rezaram livremente, mas estavam predestinados a rezar. E acrescentaria que é impossível reconstruir os eventos de um determinado dia, desde as suas causas até a criação da própria matéria, de tal modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, já está definida desde o início. É claro que o que ele deveria responder é bem óbvio para nós, que o problema de ligar os eventos de um determinado dia a determinadas preces é apenas o aspecto superficial de dois pontos de seu modo temporal de percepção. Do outro problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação na sua totalidade opera em todos os pontos do espaço e do tempo, ou que pelo menos o tipo de consciência que os humanos possuem os força a ver todo o ato criador sempre coerente consigo mesmo, como uma série de eventos sucessivos. Porque esse ato criador deixa espaço para o livre-arbítrio deles, é o maior de todos os problemas, o segredo que está por trás de toda essa lenga-lenga do inimigo em relação ao amor. Como esse ato criador consegue fazer isso não é, ao contrário, problema algum, pois o inimigo não prevê como os humanos irão contribuir para o futuro com o seu livre-arbítrio, mas observa os atos dele no presente totalmente livre de que dispõe. E claro, observar um homem fazendo algo não significa forçá-lo a fazer tal coisa. Poderíamos dizer que alguns escritores humanos bastante intrometidos, principalmente Boécio, acabaram revelando esse segredo, mas devido ao clima intelectual que finalmente conseguimos produzir em toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Só os eruditos leem livros antigos, e nós já demos tal jeito neles que, de todos os homens, eles são menos capazes de adquirir sabedoria ao ler os tais livros. Conseguimos isso ao inculcar neles o ponto de vista histórico. O ponto de vista histórico, grosso modo, significa que sempre que um homem culto deparar com qualquer afirmação de um antigo autor, ele jamais irá se perguntar se a afirmação é verdadeira. Ele se pergunta quem influenciou o autor, o quanto essa afirmação contradiz o que ele disse em outros livros, que fase ela representa na evolução desse autor ou na história geral do pensamento, como ela afetou os autores posteriores, com que frequência ela é mal compreendida, especialmente pelos próprios colegas do leitor erudito. Qual é a crítica geral feita a essa afirmação nos últimos 10 anos? E qual é a atual conjuntura do problema? Enfim, considerar esse autor antigo como uma possível fonte de sabedoria, antever o que ele disse poderia talvez modificar os próprios pensamentos e comportamento do leitor. É rejeitado como um ato puramente ingênuo. E já que não conseguimos enganar toda a raça humana a todo tempo, é de grande importância para nós separar cada geração de todas as outras, pois sempre que o aprendizado permite a livre troca entre as gerações, há o perigo de que os erros característicos de uma sejam corrigidos pelos acertos característicos da outra. Mas, graças ao nosso Pai,
E ao ponto de vista histórico, os grandes eruditos se baseiam tão pouco no passado quanto o mecânico mais ignorante, daquele tipo capaz de afirmar que a história é uma besteira. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.